Paz do Senhor a todos. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Você já pode sentir a presença do Senhor neste lugar? Amém? Amém. Grandes coisas o Senhor tem para fazer por nós. Basta nós abrirmos o nosso coração, deixar que o Senhor nos encha e faça aquilo que está no coração dele. Amém? Porque nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. Nós não podemos nada, mas o Senhor tudo pode. É Ele que nos capacita, é Ele que nos levanta, é Ele que nos enche, é Ele que nos transborda e é Ele quem nos dá vitória. Amém? Eu quero começar nessa tarde falando um pouquinho. Nós já oramos, já agradecemos ao Senhor, né, por tudo. Eu já estou abençoada, a igreja já está abençoada, em nome de Jesus. Abra o seu coração, irmãs e irmãos, porque Deus quer falar com você nessa tarde. Ele não trouxe você aqui nesta igreja hoje em vão, mas algo o Senhor tem para falar para você, algo o Senhor tem para mostrar para você, para ensinar para você. Nós temos que estar abertos a ouvir a voz de Deus e saber que sempre o Senhor quer nos ensinar algo, né? Então, se Ele te trouxe aqui, Ele tem algo para te ensinar, para te abençoar. Eu quero começar nessa tarde falando um pouquinho. A irmã já pôde citar aqui no início a vida de Josué, e eu quero assim só fazer uma introdução e falar um pouquinho dessa frase que nós estamos falando aqui o ano todo, né? Que o Senhor chama Josué e diz para ele, né? Seja forte, seja corajoso. E ali o Senhor estava colocando uma grande missão na vida de Josué. Era algo assim muito grande, né? Ele iria continuar aquilo que Moisés tinha feito até ali, e com grande glória, né, Moisés fez. E Josué então recebe essa ordem do Senhor: seja forte, Josué, você não temas, né? Não tema, eu vou estar com você em todos os momentos, eu vou estar perto de você sempre, eu vou estar ajudando. E aí o Senhor fala mais, né? Ele fala assim: e eu vou dar a vitória. Então, irmãos, essa palavra, ela nos ajuda a pensar que também, além de ser uma palavra de vitória para as nossas vidas, ela também nos ajuda a lembrar que Josué, ele simplesmente obedeceu. Josué, ele já chama os oficiais, ele já dá ordens para lá, para cá, e ele já fala para o povo aquilo que o Senhor falou, ele já passa o recado para o povo, né? E ele já começa a trabalhar. Então, ele já começa a cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele. E a gente vê aqui que Josué, ele não colocou obstáculos, né? Josué, ele não colocou impedimentos. Então ele não chegou para o Senhor assim: ai Senhor, mas eu estou com medo. Ai Senhor, mas será que eu vou conseguir? Ai Senhor, mas Moisés era tão grande, tão forte, será que eu vou conseguir? Não, irmãos, ele não discutiu, ele não colocou nenhum impedimento, ele não disse nada para frustrar os planos do Senhor. Ele simplesmente obedeceu. Então eu quero chamar a tua atenção para esta palavra, obstáculos. Esta palavra, ela significa algo que nos impede, algo que nos atrapalha. Se você procurar no dicionário, você vai ler, né, obstáculo. É uma coisa que está tampando, ela está no meio de alguma coisa, ela não deixa você passar, ou ela não deixa você caminhar, ou ela não deixa você correr, não deixa você fazer. Obstáculo é algo que impede. Guarde essa palavra nesta tarde, e nós vamos falar um pouquinho desta palavra obstáculos. Nosso tema nessa tarde será vencendo os obstáculos. Lembre-se que Josué não colocou obstáculos,
ele somente obedeceu. Então vamos falar um pouquinho nessa tarde, vencendo os obstáculos. Então vamos pensar assim, no nosso dia a dia. Eu quero que você volte aí, que você comece a pensar no seu dia a dia, e você possa estar lembrando quais são os obstáculos, irmãos, irmãs, que atrapalham você a ter uma vida melhor, a ter uma vida mais saudável, a você ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Quais são os obstáculos que você encontra durante o seu dia a dia? Qual que é aquela área da sua vida que você se sente mais vulnerável na sua vida cristã? Quando você começa a pensar na sua vida cristã, quando você começa a pensar na sua vida com Cristo, com Jesus, o que te atrapalha você prosseguir? O que te atrapalha você dar um passo à frente? O que te atrapalha você trabalhar na obra do Senhor? O que atrapalha você a buscar mais o Senhor? O que atrapalha você a ajudar na casa do Senhor? Ou então, você não ajudar aqui na casa do Senhor, mas você fazer uma obra lá fora, no seu dia a dia, nos seus vizinhos, nas suas vizinhas? Qual é a área mais vulnerável que você acha da sua vida cristã? Mas eu quero que você saiba nesta tarde que Deus, Ele pode e Ele quer agir na área mais vulnerável da nossa vida cristã. O Senhor, Ele quer transformar as nossas vidas de uma maneira que nós possamos ser livres para buscar o Senhor e cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora no texto de Lucas. Lucas, assentados mesmo, nós vamos estar lendo esse texto. Lucas 19, um texto muito conhecido. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nessa tarde. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Jesus e Zaqueu. Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. E ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei algum na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Irmãos, olha bem, um homem pequenininho, de baixa estatura. E veja bem, Zaqueu estava procurando uma forma de ver Jesus, né? Ele queria ver Jesus. Então nós vemos que nesse momento aqui, Zaqueu, ele enfrentava 2 obstáculos. 2 obstáculos tinha ali na frente de Zaqueu. Ele era muito pequenininho, né? Um homem de baixa estatura, e aquela multidão.
Era uma multidão muito grande que estava ali seguindo Jesus. E Zaqueu então não podia, ele não ia conseguir passar aquela multidão e chegar lá na frente e ver Jesus. E Zaqueu estava curioso, ele queria ver Jesus, mas havia 2 obstáculos. E aí, o que Zaqueu faz? Zaqueu ele procura rapidinho resolver isso. E ele procura então rapidinho vencer aquele obstáculo, aqueles obstáculos, 2 obstáculos. E eu quero nessa tarde dizer para você que não é fácil um obstáculo ser baixinho, um outro obstáculo, uma grande multidão, e ainda uma multidão que falava mal e que não gostava de um cobrador de impostos, porque Zaqueu era, um cobrador de impostos, e naquela época era muito mal visto, o cobrador de impostos. Então veja bem que Zaqueu estava ali em frente, à frente de 2 obstáculos. Mas essa multidão, eles não acreditavam, eles não imaginavam que Jesus já tinha um plano e já tinha um propósito para a vida de Zaqueu. Então, Jesus, ele já sabia o que ia acontecer naquele momento, mas aquelas pessoas não acreditavam que Jesus podia mudar radicalmente a vida de Zaqueu. E aí eles falam no versículo 7, imagina, mas ele vai se hospedar na casa desse homem, desse pecador? Então, não era fácil para Zaqueu aqueles 2 obstáculos. Irmãos, eu pergunto para você nessa tarde, quais são os obstáculos que você encontra hoje na sua vida? O que impede você de dar esse passo à frente? Eu ouvi que a irmã iniciou este culto falando de ajudar o próximo, de carregar o fardo um do outro. E o que impede você na sua vida? Quais são os obstáculos do seu dia a dia que impede você de repente carregar o fardo de alguém, de repente ir conversar com alguém que está depressivo, de repente ir tomar um café com uma pessoa que ela só precisa tomar um café com você? Ou então uma pessoa que precisa de uma igreja e ela mora do lado da sua casa, você só precisa convidar. Quais são os obstáculos da sua vida que você acha que impede você de prosseguir, de crescer, de vencer, de estar mais perto, de conhecer Jesus mais de perto? Porque Zaqueu aqui, ele estava curioso, ele queria conhecer Jesus, mas uma sementinha já estava naquele coração, porque ele já andava nos arredores e ele já estava vendo o que Jesus fazia, então já tinha uma sementinha naquele coração. E eu pergunto para você nessa tarde, é o tempo que você não tem? O obstáculo da tua vida é o seu esposo? É a sua esposa? É os netos que você tem que cuidar? É os filhos que vira e mexe que estão em casa, de cedo à tarde à noite você tem que ficar cozinhando e lavando louça? Os filhos casados, de repente? É o serviço? Você tem muito serviço em casa? Você acha que você trabalha muito em casa? Ou é o serviço fora? Você acha que porque você trabalha fora você não consegue fazer nada para a obra do Senhor? Ou é o seu temperamento? Ou é o seu passado que impede você de prosseguir? Ou é então a ansiedade? Que hoje nós vemos quantas pessoas ansiosas, nós podemos contemplar dentro das igrejas. É o seu pastor? Ou os seus pastores? Ou é os irmãos da igreja? Talvez não seja nenhum desses obstáculos aqui, mas eu creio que neste momento o Espírito Santo de Deus, ele toca no teu coração e ele faz você lembrar o que você precisa
casa do Senhor, na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor, irmãos, Ele pode e Ele quer transformar esses obstáculos das nossas vidas. Ele quer trazer grandes mudanças para as nossas vidas. E através disso, nós vamos ter vitória. Porque quando nós nos dispomos a mudar, quando nós nos dispomos a sermos úteis, quando nós nos preocupamos com o outro, com o próximo, nós estamos assim, olhando para o amor de Cristo. E o amor de Cristo também está sobre nós e nós vamos ter vitória. Amém? Não desista, irmão. Se você tem um projeto na sua vida, se você tem um sonho, se você tem um desejo de trabalhar aqui na casa do Senhor, se você tem um desejo de trabalhar em outro lugar, de ir na casa de alguém falar de Jesus, ou de orar por alguém, não desista. Não deixe que esses obstáculos impeçam você de ser útil no reino de Deus. Zaqueu, ele não desistiu. Ele resolveu então rapidamente, né? Ele pensou, o que eu faço? Eu quero ver Jesus. E ele sobe naquela árvore. Irmãos, a árvore que Zaqueu subiu é uma figueira brava, ela chama. Eu pesquisei, existe mais de 750 espécies dessa árvore, de figueiras. Mas essa figueira brava, ela pode alcançar 15 metros. Então, olha onde Zaqueu, ele daquele tamaninho, ele não olhou, né? Ele não olhou nem para isso, ele simplesmente subiu. Ele queria ver Jesus passar, então ele simplesmente subiu. Irmãos, irmãs, será que o Senhor nessa tarde quer que você suba numa árvore? Será? Será que nessa tarde o Senhor quer que você ultrapasse uma multidão? Será que tem uma multidão te atrapalhando? Será que você precisa ir mais rápido do que essa multidão e subir numa árvore? Isso são ilustrações, né? Mas o que será que você precisa hoje fazer para que esses obstáculos da sua vida sejam destruídos, acabados, e você possa começar a ser bênção? Amém? Imagina, irmãos, comigo, se Josué tivesse colocado obstáculo ali naquele momento, se Josué tivesse, ai Senhor, eu não vou conseguir, eu estou com medo, ou então, Senhor, eu estou com dúvida, será que é eu mesmo? Mas não, ele não colocou obstáculos, ele não pensou em dar desculpas, né? Ele não pensou em falar assim, não, Jesus, não, Senhor, eu não consigo, não, porque se ele tivesse feito isso, irmãos, já imaginou toda a história teria ter sido mudada, o Senhor teria que ter arrumado uma outra pessoa, né? E como será que seria essa caminhada desse povo? O que será que ia acontecer, né? Se Josué não tivesse recebido essa ordem e tido essa força, não desistir, né? Não, eu vou continuar. Moisés, ele morreu, mas eu vou continuar, eu vou ajudar, eu vou levar esse povo para frente, nós vamos vencer, nós vamos passar o Jordão, nós vamos chegar nessa terra, porque o Senhor prometeu. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós temos que avançar, irmãos. Nós temos que avançar. Nós temos que fazer diferença na vida das pessoas. Zaqueu, ele não queria conhecer Jesus. Não era esse o plano dele, não. Ele só queria ver Jesus. Ele estava curioso para ver Jesus, né? Só tinha curiosidade. Mas, irmãos, houve uma grande mudança na vida daquele homem. Sabe por quê? Porque os nossos planos são muito diferentes dos planos do Senhor. Zaqueu só queria ver Jesus passar, mas Jesus já tinha um plano. Jesus falou: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou ficar na sua casa. Quem que imaginaria
é isso, irmãos? Quem que imaginaria isso, né? Mas por quê? Porque Deus tem os seus planos, né? Deus tem as suas estratégias. E quando nós tomamos a posição de deixarmos que esses obstáculos sejam vencidos, aí o Senhor entra. Aí o Senhor começa a agir, aí o Senhor começa a nos levantar, e aí o Senhor começa a fazer uma obra na nossa vida, no nosso coração, dentro de nós, e aí nós nos lançamos na obra do Senhor, nós nos lançamos para ajudar o próximo, né? Nós nos lançamos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Você pode pensar assim, mas eu tenho tanta falha. Zaqueu era pequenininho, mas eu não sei falar, eu não sei orar em público, eu não sei cantar, eu não sei nem cozinhar direito, só cozinho aqui para o meu povo aqui de casa. Eu não sei fazer uma comida diferente, como é que eu vou ajudar lá na igreja? Como que eu vou cuidar das criancinhas se eu não tenho muita paciência? Não, irmãs, não olhem para as suas falhas, porque isso são os obstáculos, né? Você tem que olhar para frente. Deus, Ele quer operar em nós de uma forma gloriosa, na qual nós não imaginamos, né? Olha o que Ele fez na vida de Zaqueu. Ele mudou totalmente a vida de Zaqueu, que Zaqueu se arrependeu tanto dos pecados dele, que ele falou assim: Jesus, eu vou devolver 4 vezes a mais para todas aquelas pessoas que eu estou aqui. Porque quando eles iam cobrar os impostos, eles cobravam mais, né? Eles roubavam. Então ele falou: não, Jesus, ele foi tocado pelo Senhor, né? Ele foi trabalhado, ele foi lapidado pelo Senhor ali naquele momento. E ele leva, né, Jesus, os apóstolos, todos para a casa dele, dá um grande banquete, dá o melhor que ele tinha, né, para eles, oferece a hospedagem, e ainda fala que ele vai dividir a metade dos bens dele para os pobres. Então a mudança foi radical na vida dele, e é isso que o Senhor quer fazer na sua vida, na minha vida. Ele quer mudar radicalmente a nossa vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis. Talvez você é uma pessoa que hoje você quer cantar no louvor da igreja, mas amanhã você já não quer, né? Ou hoje você quer fazer uma visita para alguém lá no seu bairro, mas amanhã você já não está com vontade. Então nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, age na minha vulnerabilidade. É você se tornar uma pessoa centrada, deixar Jesus te centralizar, deixar Jesus te colocar naquele lugarzinho que Ele quer, naquela situação que Ele quer. Mas você precisa derrubar os obstáculos, você precisa ser maior que os obstáculos, você precisa falar: Jesus, eu estou aqui, sozinho eu não consigo, mas eu estou aqui. Zaqueu, ele não chamou Jesus, né? Mas ele quis ver Jesus, e ele rapidinho achou um jeito e subiu naquela árvore. Eu quero ver Jesus. E aí Jesus pôde continuar a obra dele, porque Zaqueu fez a sua parte. Ele venceu os obstáculos. Amém, irmãs? Amém, irmãos? Deus, Ele pode agir na vida de outras pessoas, através da sua e através da minha vida. Mas nós temos que ousar, nós temos que obedecer, nós temos que confiar que é Deus que nos capacita. Você crê, irmã, que Deus, Ele te capacita? Você crê que Deus pode transformar os seus obstáculos em canal de bênção na vida de outras pessoas? Amém? Eu creio, irmão, na minha vida, que o Senhor pode fazer isso. E Ele pode fazer infinitamente
mais, muito mais do que nós pedimos, pensamos, sonhamos ou esperamos. Eu gosto muito daquele versículo na Bíblia, eu acho que está em Salmos. Acho que é Salmos, se eu estiver errado alguém me corrija, que fala assim que Deus, Ele nos conhece e Ele já planejava a nossa vida desde o ventre da nossa mãe. Nós éramos ainda sem forma, né? E o Senhor, Ele já tinha tudo planejado. Ele já sabia que ia nascer a Juliana, filha da Diva, do João. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele já tinha planejado isso. Então você acha que um Deus que te planejou, Ele não pode te ajudar a você vencer esses obstáculos? Você pode, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Eu quero falar, para encerrar essa palavra dessa tarde, eu quero contar para os irmãos que há 40 anos atrás o Senhor tocou na vida de um casal da Igreja Metodista de Moarama, a Rose e o Jorge. E esse casal, eles ouviram a voz de Deus e eles venceram os obstáculos. E a Rose, ela trabalhava dando aula junto com a minha mãe numa escola, e ela via o que a minha mãe estava passando naquela época, porque meu pai era um alcoólatra naquela época. E a Rose, ela deixou que o Espírito Santo de Deus tocasse no coração dela de forma que ela venceu os obstáculos, como eu e você podemos vencer. E ela foi até a minha mãe, que era católica, e ela falou de Jesus para minha mãe, e ela apresentou este Deus de promessa, de vitórias para minha mãe. E ela fez mais ainda. Ela e o Jorge saíram da casa deles, num bairro da cidade muito distante, e ia lá no outro bairro distante, que era o nosso bairro, na nossa casa, nos pegar para ir para a igreja. Eles não mediam esforços. Nós éramos criança pequena, e a Rose e o Jorge, eles ouviram a voz de Deus. Eles não deixaram que os obstáculos os cegassem, mas ela estava com os olhos atentos e ela viu a minha mãe ali naquela escola. E eles ouviram a voz de Deus e eles ganharam 4 almas para Jesus. E logo depois, 5 almas e a salvação do meu pai, que deixou de ser um alcoólatra. E eu digo para vocês que talvez se a Rose e o Jorge não tivesse dado ouvidos ao Senhor, não tivesse atentos ao Senhor, a fazer a obra do Senhor, a se importar com as pessoas que estão do seu lado, talvez eu não estaria aqui. Talvez o meu pai não teria se salvado, né? Não teria salvação, teria morrido no alcoolismo. A minha irmã não seria hoje quem ela é também, uma cristã. Então, quando nós pedimos para o Senhor nos sondar e nos transformar e nos usar da maneira que Ele quer, Ele usa, Ele transforma, Ele muda a nossa história, e assim nós vamos mudar a história de outras pessoas. Então vocês entendem, irmãos, esse casal, eles mudaram a história da minha família, porque eles olharam para o lado, eles não mediram esforços para buscar nós lá em casa. Eles tinham aquele carrão comprido, Belina, eles enchiam atrás com 6 crianças, né, que eram 3 deles e nós 3, e iam para o culto. Nós íamos para o culto, e minha mãe se tornou uma mulher abençoada de oração, e foi isso que fez
meu pai, a não jogar o meu pai na rua, né? Então, foi através da vida da Rose e do Jorge. Então, que nessa tarde, irmãos, você possa olhar para o alto, para o lado, olhar para os lados e ver como você pode deixar Deus transformar os seus obstáculos em caminhos livres, livres para ajudar, para levar, para fazer com que muitas vidas conheçam Jesus. Amém? Amém. Sabe, irmãos, quando o Senhor ele entra nas nossas vidas verdadeiramente, Ele acerta naquela parte certinha, naquele pinguinho assim, ó, lá dentro do nosso ser, porque Ele nos conhece. E Ele pode e quer transformar de forma gloriosa e não deixar mais que você seja uma pessoa vulnerável. Ele entra e mexe naquele pontinho, mas você tem que deixar, você tem que querer isso. E quando isso acontece, nós deixamos de amar as coisas e passamos a amar pessoas. Nós passamos a amar verdadeiramente o Senhor. Nós passamos a agradar verdadeiramente o Senhor. E somos então, irmãs, como uma flecha que acerta o alvo. E esse alvo são tantas pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Amém, Jesus. Abaixe sua cabeça e feche os seus olhos. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cante comigo, irmãos. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, sonda-nos, ó Pai. Sonda-nos nesta hora, Senhor, e quebranta o nosso coração, para que nós possamos ser transformados pela Tua graça, pelo Teu amor, transformados para sermos luz por onde passarmos, para sermos, ó Deus, como um farol na vida de tantos, ó Pai, que se encontram na escuridão, para que sejamos uma ponte, Senhor, na vida daqueles que se encontram, ó Pai, se afogando em grandes águas. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, cura nós, ajuda-nos, Senhor, a conquistar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Ajuda-nos, ó Deus, a não olhar os obstáculos, Senhor, mas a cumprir, Pai, aquilo que o Senhor tem planejado para nós e aquilo que o Senhor tem esperado de nós. Nos ajuda, Senhor, a avançar. Nos ajuda, Senhor, a sermos um povo que honre a palavra do Senhor, um povo que mostre amor, um povo, Senhor, que seja
para o próximo, como Jesus olhou naquele dia para Zaqueu. Ajuda-nos, ó Deus. Nós queremos ser, ó Deus, essa bênção. Nós queremos ser, ó Deus, este filho e esta filha, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ser o que o Senhor quer que nós sejamos. Ó Deus, enche cada uma das minhas irmãs nessa tarde, cada um dos meus irmãos nessa tarde, e que cada um, ó Deus, possa sair daqui crendo que o Senhor é capaz de tirar, de destruir todos os obstáculos que nós temos, que nos impede de sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai. Como um farol